Sejam todos muito bem-vindos ao canal, sou o Jairlio Dantas e hoje nós iremos para a terceira aula, Introdução à História da Filosofia, Filosofia Medieval. Antes de mais nada, eu quero dizer que todas as aulas aqui serão apenas introdutórias, isto é, eu não tenho a intenção de demonstrar todos os pontos e tampouco ensinar os principais conceitos e métodos de investigação filosófica, mas apenas aqueles que eu julgo enquanto históricos serem fundamentais para o entendimento de quem está interessado em entender não apenas como surgiu a filosofia na Grécia, mas o porquê e como ela, a filosofia, se desenvolveu ao longo da história ocidental. Então, sem mais delongas, vamos aqui primeiramente para a linha do tempo, para a gente se situar e saber exatamente onde nós estamos. Primeiramente, eu falei aqui de Homero e Hesíodo, tratei também dos pré-socráticos, falando de Tales de Mileto e Xenófanes. E depois falei da filosofia clássica, Sócrates, Platão e Aristóteles. Nós vamos dar um salto no tempo e vamos aqui para a filosofia, o início da filosofia medieval. Portanto, eu não tratarei da filosofia helenística, que trata de Epicuro, que trata dos estoicos, tá? Para tanto, há muitos vídeos no YouTube falando sobre esses assuntos. Então vamos aqui para o slide filosofia medieval. Se você gosta desse conteúdo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos que eu irei colocar aqui no canal. E não esqueça de deixar seu comentário, que é fundamental para o engajamento aqui do canal, tá bom? Vamos lá, filosofia medieval, Agostinho de Hipona e Tomás de Aquino. Vamos para um contexto histórico. É comum dar duas datas a respeito do início da Idade Média, a liberação do cristianismo em 313 por Constantino e a queda de Roma em 476. Ou seja, a Idade Média ele tem duas datas aí, tá? Falando propriamente da filosofia, o rompimento com o pensamento antigo se deu com o advento do cristianismo. Este apresentou uma série de respostas aos grandes e pequenos problemas da vida humana. Então, basicamente, se a gente for resumir aqui uma palavra, o que é a filosofia medieval? A filosofia medieval é a união entre o pensamento cristão, a cosmovisão cristã e a filosofia grega. Por quê? Porque esses cristãos, esses intelectuais cristãos, tiveram acesso à filosofia grega, se tornaram grandes estudiosos da filosofia e se tornaram, portanto, filósofos cristãos. Então, a filosofia medieval é exatamente isso. São os filósofos cristãos tentando responder questões, por exemplo, a respeito da existência de Deus, por exemplo, a respeito da existência do mal, por que o mal existe, que é o que, por exemplo, Agostinho vai tratar. Nós veremos isso um pouco nesta aula. A gente tem o período da patrística, que significa o quê? O termo vem de pater, que significa pai, portanto é o nome dado aos padres da igreja que viveram no século II ao século VI. Por exemplo, Santo Agostinho é um dos pais da igreja. Você tem Ambrósio, você tem Clemente de Alexandria, você tem demais e outros filósofos da filosofia cristã que são considerados ali os pais da igreja. Eu trouxe aqui alguns nomes: Agostinho, Santo Ambrósio, São Cipriano, Gregório Nazianzeno, Basílio, Atanásio, João Crisóstomo e São Cirílio de Alexandria, e também Clemente de Alexandria. Nós temos também na filosofia medieval a escolástica. O termo vem de... Aqui é um termo latim, tá, gente? Escolástica, aquilo que se ensina na escola. Ensinar você, então, as artes liberais para distinguir das artes de ofícios. Ou seja, quem as estudava não tinha necessidade de ganhar a vida com este conhecimento, pois ela tinha um caráter apenas contemplativo. Dividia-se em gramática, dialética e retórica, ou lógica. O conhecido trivium. Res viae, que são 3 vias. E as artes das coisas, geometria, aritmética, astronomia e música, ou quadrivium. 4 viae, 4 vias. Diga-se de passagem, uma das coisas que para mim é fundamental, tanto para a pessoa aprender a argumentar, como a pessoa entender um discurso, ter uma melhor interpretação de um texto, ela estudar lógica. Não tem, pelo menos no ensino público, o ensino de lógica. É uma coisa que, assim, se perguntasse para mim qual o ensino que deveria ter no ensino médio, ensino de lógica. Lógica é interessantíssimo. Você aprender lógica é fundamental para uma boa interpretação, como eu falei, para você desenvolver argumentos sólidos, argumentos bem estruturados, entender onde há uma falácia, onde há um erro argumentativo. A lógica é fundamental para o desenvolvimento cognitivo, sobretudo do discurso, da dialética, da retórica, da oratória, enfim, de modo geral, da comunicação. Alguns dos representantes são Anselmo de Cantuário, Alberto Magno, João Duns Scotus, e o maior de todos foi Tomás de Aquino. Viveram no século IX até o século XVI. Agostinho de Hipona.
Aurélio Agostinho, que é a data do nascimento dele, nasceu em Tagaste e morreu em Hipona, África. Seu pai, Patício, era pagão, já sua mãe, Mônica, era cristã. Então ele tinha influência cristã de sua mãe, seu pai, no entanto, era pagão. O objetivo de seu pai era torná-lo professor de letras e retórica, e o seu sonho foi realizado. Agostinho se tornou professor, um grande estudioso, mas também vivia uma vida promíscua. Aqui é Agostinho antes de se converter ao cristianismo, tá? Agostinho, como um grande estudioso e amante da filosofia, tinha um grande problema em sua cabeça. Por que o mal existe? O que é o mal? Através da religião maniqueísta, ele conseguiu achar algumas respostas. Pensa, ele tinha influência da mãe dele, que era cristã, era um estudioso de filosofia, e ele não conseguia entender como é que Deus existindo pode existir o mal. Que é o caso, por exemplo, do dilema ou trilema de Epicuro, né? Se Deus é bom, por que o mal existe? Eu tenho um vídeo falando sobre isso aqui, tá? Então, Agostinho, como todos os filósofos na história da filosofia lidaram com inúmeras coisas, Agostinho vai lidar com a questão do problema do mal. Por que o mal existe? O que é o mal? Ele vai buscar, primeiramente, respostas a essas questões no maniqueísmo, porque até então, Agostinho, ele aqui não havia ainda se convertido ao cristianismo. Tá? Então vamos entender um pouco o que é o maniqueísmo. Religião criada por Mani. Mani foi um profeta persa, tá? Ela é o fruto da junção, olha só, entre o platonismo, cristianismo, zoroatrismo e também o budismo. O profeta Mani, um profeta persa, ele junta essas religiões e aí daí sai o maniqueísmo, ou seja, uma salada de fruta que inclusive influenciou muito do pensamento que nós temos até os dias de hoje. Vocês vão entender já já. Buscava explicar a origem do mal no mundo. Para tanto, pensava no mundo de forma dualista, sendo gerido por dois princípios, um bom e outro mal, que estavam em luta. Tudo era explicado pela oposição entre os princípios desde a criação do mundo. Então, para Mani, desde o princípio há uma essência má, ou seja, uma essência eterna má, e há uma essência eterna do bem. Essas duas essências vivem em conflito. Nesse conflito, por exemplo, surge o mundo. A explicação cosmológica do maniqueísmo vem através disso que eu acabei de falar. Claro que de uma forma muito mais elaborada, que eu estou simplificando. Então, entre a luta do bem e do mal, dessas duas essências, surge o mundo. Em que, por exemplo, o mal é justamente o efeito dessa luta que há entre a essência boa e a essência má. O ser humano, no maniqueísmo, que foi uma religião, é uma religião morta, ele, para se libertar do mal, ele deveria se libertar desse corpo, dessa matéria, porque para o maniqueísmo, a matéria é algo má. Daí, veja só, você já começa a perceber a influência do maniqueísmo, sobretudo, por exemplo, na religião cristã, em que toma a matéria como algo má, a carne, né? A famosa carne. A carne é má. A carne não é má. A gente vai entender isso um pouco mais à frente. Vamos lá. Agostinho foi um defensor e acreditava na religião de Mani. Mas através de uma pregação de Ambrósio, se converte e afirma que a existência do mal dita pela religião maniqueísta estava errada. Passou a definir o mal a partir de uma interpretação cristã e não mais maniqueísta. Então o que acontece? Agostinho, ele vai para o maniqueísmo e ele ficou, se não me falha a memória, por volta de 10 a 12 anos no maniqueísmo. Ele era um maniqueísta. E o maniqueísmo explica que o mal é a matéria, em decorrência de uma causa que é essa luta dessa essência boa, dessa essência má e dessa essência boa. Só que aqui existe um monte de contradição que eu não vou entrar aqui no mérito, né? Por exemplo, qual que é a essência suprema? Tá? Primeiro tem que existir uma essência suprema. E é uma única. Só existe um ser supremo. Se são dois, um já não é supremo em relação ao outro, percebe? Então, assim, supremo só cabe um. Mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Agostinho tenta responder as questões, a questão do problema do mal com o maniqueísmo. Então, Agostinho tem o estudo, por exemplo, do platonismo através do maniqueísmo. Ele não tinha ainda estudado por si só o platonismo de forma mais livre. Quando ele, pela pregação de Ambrósio, se converte ao cristianismo, ele começa a estudar os textos bíblicos e começa a estudar a filosofia de uma forma mais, eu diria, mais livre do pensamento maniqueísta. Vamos ver qual foi o resultado disso, dessa conversão de Agostinho de Hipona para o cristianismo.
Agostinho afirma que o mal não é substancial, ou seja, rompe com a ideia central do maniqueísmo, que tinha como uma das premissas que existe uma essência má eterna. Esse ponto aqui é fundamental. O mal não é substancial. Gente, isso aqui responde muitas questões. Por exemplo, o mal existe? Que tipo de mal nós estamos falando? Se for mal enquanto substância, não existe. Nada é mal. Tudo que Deus criou é bom. Por exemplo, até Satanás, os demônios, os anjos do mal, eles não são essencialmente maus. Consegue perceber? A carne, de modo nenhum, ela é má. Não existe um mal essencial, um mal substancial. O que é mal é a questão moral. Não é aqui objeto desta aula, mas não existe o mal enquanto substância. Ele diz assim, mas se o mal não existe como substância, por que existe guerra, fome e desastres? Se tudo que Deus criou é belo e bom, logo o mal não existe. Ele se dá por apenas estar longe de Deus. É longe dele que existe o pecado. Ou seja, o mal, de uma forma simplificada, é a ausência do bem. Deixe-me explicar aqui uma coisa. O mal ele é uma pseudoexistência. O que seria uma pseudoexistência? Eu vou dar aqui 2 exemplos de pseudoexistência. Imagine aqui um buraco. Este buraco, na realidade, o que é? É a falta de tijolo, é a falta de massa, é a falta de um reboco, é a falta de tinta. Na falta desses elementos, dessas coisas, nós chamamos isso de buraco. Então, nós damos o nome da falta disso de buraco. Então, o buraco é uma pseudoexistência. Deixe-me dar um outro exemplo. Imagine que você está numa sala de aula, certo? Você é ali professor dessa sala. Você pede para que todos façam silêncio. Veja só. É possível fazer silêncio? Não é. O silêncio, o que é silêncio? Tudo que nós podemos fazer é não fazer barulho. Na falta de barulho, ou seja, no não barulho, nós damos o nome disso de silêncio. O barulho pode ser medido, mas o silêncio não. O silêncio é a falta de barulho. Percebe? Então, o silêncio é uma outra pseudoexistência. Assim, o mal, ele é a ausência de Deus, ele é a falta de Deus. Na falta de Deus, pratica-se aquilo, toda ação humana ela é em função de um bem. Ainda que esse bem esteja corrompido, mas ninguém faz o mal pelo mal. As pessoas praticam o mal em função de algum benefício, que esse benefício, como eu falei, ele está deturpado, e nós chamamos isso de mal. O mal, segundo Agostinho, é a ausência de Deus. É fruto do mau uso da liberdade humana. O Criador só pode ter criado do nada algo bom, pois o mal, não sendo substância, não pode ser nada. Mal é uma privação da realidade, ou seja, a ausência de algum bem. Então nós chamamos de mal todo bem corrompido, mas não existe mal substancial. Mal é uma pseudoexistência. O homem é dotado de liberdade, cabe a ele decidir se fará a vontade de Deus ou a sua. Fizeste-nos para ti, inquieto está o nosso coração, enquanto não repousa em ti. Agostinho diz que, distante de Deus, só faremos besteiras. É no distanciamento entre a criatura de seu Criador que ocorre o mal. Deixei um link aqui, de modo a ficar mais claro quanto à explicação de Agostinho. Vamos a este simples exemplo encontrado na internet. Que exemplo é esse aqui? Eu não vou abrir aqui, tá, gente? Esse exemplo é daquela explicação sobre o frio. Que o frio, ele não existe. O frio é a ausência de calor, que é numa discussão que há entre o professor e um aluno, e segundo relatam, esse aluno seria Albert Einstein. Mas é claro que não existe nenhuma evidência de que fato tenha sido Albert Einstein. Mas enfim, acredito que você já conhece essa história. Se você não conhece, copie o link aqui e abre aí no seu navegador e você vai ver essa história, é bem interessante. Platão e Agostinho. Cosmologia platônica. Demiurgo, artesão, matéria informe, cora, paradigmas, ideias e bem finalidade. Aqui a cosmologia platônica, não sei se vocês se lembram da alegoria da caverna, em que eu digo que a alegoria da caverna está contida no livro A República, de Platão, e também no livro Timeu. No livro Timeu é desenvolvido de forma bem detalhada a cosmologia de Platão, em que há 4 seres eternos, que é o Demiurgo, na realidade são 3, matéria informe, cora, os paradigmas, que são as ideias, a ideia de, como eu falei, de um gato, de um animal, tudo que está aqui neste mundo é apenas uma cópia das ideias que estão lá, das coisas que estão lá,
Isso é chamado de ideias, de paradigmas. E tudo foi feito com a finalidade do bem. Tá? Ou seja, o bem é o que move o desenvolvimento, por exemplo, deste mundo segundo a cosmologia platônica. Uma outra coisa que eu queria apontar aqui é o seguinte. Eu estou com um livro aqui sobre o livre-arbítrio de Santo Agostinho. Esse livro aqui, Agostinho, ele desenvolve sobre a questão do livre-arbítrio, a questão do mal e a distinção que ele faz entre o mal moral e aquilo que as pessoas chamam de mal, substancialmente falando, que não existe. Nesse livro que você então encontra, você consegue entender melhor isso que eu estou falando sobre a questão do mal sendo uma pseudoexistência. Você encontra esse livro aqui na descrição aqui do vídeo. Vai te levar para a Amazon e comprando lá na Amazon, com o meu link você ajuda o canal que ainda não é monetizado. Beleza? Então fica aí a sugestão deste livro aqui sobre o livre-arbítrio de Santo Agostinho. Continuando aqui no slide, por que eu coloquei aqui Platão e Agostinho, cosmologia platônica? Porque Agostinho foi um filósofo platônico. E muito da filosofia de Agostinho é oriunda da filosofia de Platão. Portanto, Agostinho é um filósofo platônico, foi um filósofo platônico. Tá? Então vamos ver o paralelo aqui entre Platão e Agostinho. Mundo sensível e mundo inteligível. Agostinho, cidade dos homens e cidade de Deus. Nesse livro aqui, ó, Cidade de Deus, que também tem um link aqui na descrição, Agostinho vai desenvolver muitas coisas, sobretudo a questão do problema do mal. Ele trata também de teologia, de filosofia e teologia. Esse livro é formidável, excepcional. Eu vi algumas coisas deste livro, li algumas coisas nas aulas, quando tive as aulas do professor Pedro Monticelli. Um abraço aí para o Pedro Monticelli, o melhor professor que eu já tive até então. Vamos continuar. Então, teoria da reminiscência, a verdade está no mundo das ideias. Teoria da iluminação, a verdade está no interior do homem. Platão, demiurgo, um ser que não cria, apenas produz a partir da contemplação das ideias. Agostinho, Deus, um ser criador que cria a partir da sua vontade, daquilo que está em sua mente. Eu fiz esse paralelo aqui porque Agostinho ele lança a mão da filosofia platônica, como eu falei de Platão, e desenvolve a sua filosofia. Tá? Então, basicamente, é isso aqui que eu tenho para mostrar a relação dos dois. Claro que daria aqui para a gente se aprofundar em muita coisa, mas esse não é o objeto da aula. A aula aqui é, como eu falei, introdutória, só para falar um pouco de Agostinho e um pouco de Tomás de Aquino. Aqui são algumas obras de Agostinho, Confissões, uma das obras mais conhecidas de Agostinho, o Livre-Arbítrio, que foi esse que eu mostrei aqui para vocês, Cidade de Deus, sobre a potencialidade da alma. Tá? Então aqui são algumas obras aqui, caso você tenha interesse em desenvolver mais. Não são filósofos que eu estudo, tá, gente? Isso aqui eu tive aulas de Agostinho, de Tomás de Aquino na faculdade, mas não são filósofos que eu estudo, tá? Então assim, é mais um apanhado mesmo geral para você ter uma noção do desenvolvimento, como falei, da história da filosofia. Vamos agora para Tomás de Aquino. Tomás de Aquino, 1225, 1274, deu um salto aqui, né? A gente estava lá no século IV, V para o século XIII. Foi uma pessoa totalmente desapegada das coisas materiais e bastante humilde. Tomás fez parte do período escolástico, conforme eu havia dito, da escolástica, conforme eu havia comentado sobre a escolástica. Diferentemente de Agostinho, que foi um filósofo platônico, Tomás foi aristotélico. Isso quer dizer que uma boa parte de sua filosofia foi baseada na filosofia de Aristóteles. Ele a usou para resolver inúmeros problemas teológicos de sua época. A filosofia medieval também, ela se debruça sobre a questão, por exemplo, da existência de Deus. Porque havia muita discussão a respeito da existência de Deus e se essa existência de Deus, se era possível demonstrar isso de forma lógica. Então, é o que, por exemplo, os filósofos da filosofia medieval tentam fazer, demonstrar a existência de Deus de forma lógica e racional, ou seja, não se baseando unicamente na fé. Porque, claro, como cristãos, eles acreditavam em Deus, tinham motivos para acreditar em Deus, mas eles procuram demonstrar de forma racional e lógica a existência de Deus também. É o que, por exemplo, Tomás de Aquino faz nas suas 5 vias para a demonstração da existência de Deus. Aristóteles, ao refletir sobre a questão da origem do mundo, desenvolve 2 teses racionais que são observáveis. A questão do ato e potência, a necessidade do primeiro motor.
Sobre ato e potência, como eu falei, sobre o movimento aristotélico que eu havia comentado na segunda aula, que depois, mais à frente, nós iríamos tratar aqui sobre essa questão da filosofia aristotélica. É, portanto, necessário entender, pelo menos de forma básica, introdutória, o que é ato e potência, para poder entender a filosofia de Tomás de Aquino. Senão, a pessoa vai ficar perdida, vai achar que entendeu e não entendeu absolutamente nada. Aqui eu trouxe de forma bem simplificada essa ideia de Aristóteles sobre ato e potência para vocês entenderem. Então, o que é ato? Ato é a manifestação atual do ser, aquilo que ele já é. Por exemplo, uma semente é, em ato, uma semente. Potência. Potência diz respeito às possibilidades do ser, capacidade de ser, aquilo que ainda não é, mas que pode vir a ser. Por exemplo, a semente é, em potência, uma árvore. Então, pensa numa semente. Ela é, enquanto ato, semente, mas enquanto potência, ela é uma árvore. Mesmo que ela não seja ainda uma árvore, ela é, em potência, uma árvore. Então, potência é aquilo que pode vir a ser, não que vai ser necessariamente, tá? Tudo que o é de forma necessária não diz respeito à potência. Tudo que é de forma necessária não diz respeito à potência. Por exemplo, eu, ser humano. Eu sou ser humano. Eu tenho inúmeras potências. Eu posso ser um pianista ou não. Eu posso ser um violonista ou não. Sei lá, pensa em qualquer profissão. Todos nós temos potência de se tornar aquilo. Mas nós não somos aquilo. Nós temos potência de nos tornarmos aquilo. Mas nós somos seres humanos. Então, enquanto humanos, nós somos de forma necessária, entende? Não é uma coisa que tem como se desvencilhar de mim. Senão, ou eu sou humano ou não sou, percebe? Então, ser humano, para alguém que é humano, ele o é de forma necessária, não é em modo potencial. Vocês conseguem perceber? Então, potência é tudo aquilo que pode ser, mas não é. Ou seja, é algo que é contingente ao ser, tá? Então eu posso ser um pianista, eu ser um pianista é uma contingência, não é uma necessidade eu ser um pianista. Aristóteles afirma que o mundo é eterno, sem começo ou fim, pois, se assim não fosse, contrariaria a noção de movimento. Pois se o movimento é a passagem do ato para a potência, mantendo a matéria, isso implica que há sempre algo antes e depois, portanto é impossível conceber um começar. Entretanto, isso não explica totalmente a questão, pois tudo que se move precisa de algo que o mova, um agente motor, e assim sucessivamente. Mas como não é possível regredir até o infinito, assim diz Aristóteles, tem que haver algo que seja eterno, substância e ato, e que mova sem mover-se, que está na Metafísica 12.7, 1072a. Daí tem-se o primeiro motor imóvel. Por que eu coloquei esse texto aqui? Porque Tomás de Aquino lança a mão da filosofia de Aristóteles para desenvolver as suas 5 vias. Vamos ver quais são. A via do movimento, a via da causa eficiente, a via do contingente necessário, a via dos graus de perfeição, a via do governo da causa final. Eu deixei grifado aqui a via do contingente necessário porque eu vou falar de modo também bem superficial o que trata essa via. Vamos entender o que é a via do contingente necessário. Tomás de Aquino observa que há no mundo, quando a gente olha para o universo, entes que são contingentes. O que são entes contingentes? São entes que não estavam e passaram a estar, ou seja, são entes que não existiam e passaram a existir. Por exemplo, essa árvore aqui é um ente contingente, um ser contingente, porque um dia ela não existia e um dia ela passou a existir. Eu, por exemplo, sou um ser contingente. Antes eu não existia. Meus pais em relação a mim são seres necessários. Mas veja, meus pais não são, por exemplo, meu pai, ele pensando no meu pai, ele não é necessário em si mesmo. Minha mãe pensando na minha mãe, ela não é necessária em si mesma, porque ela também, em relação aos pais dela, que são os meus avós, ela é um ser contingente. Percebe? Então ela não existia e passou a existir. Mas em relação a ela, os pais dela são seres necessários, mas eles não são necessários em si mesmo, porque eles também precisaram do quê? Tanto o meu avô materno quanto a minha avó materna precisaram dos seus pais, que são os meus bisavós, e assim sucessivamente. Então tudo que a gente observa no universo são seres contingentes. Só que Tomás de Aquino diz o seguinte: é preciso que a gente adote de forma racional que existe um ser que seja totalmente necessário. Por quê? Porque ele diz o seguinte: se nós adotarmos tão somente que há somente seres contingentes, nós devemos adotar que um dia nada existia. E se um dia nada existia, até hoje nada haveria.
Portanto, é necessário que haja um ser totalmente necessário. E esse ser que é totalmente necessário, que é necessário em si mesmo, a este ser nós denominamos Deus. É assim que Tomás de Aquino desenvolve essa via do contingente necessário, claro que de uma forma muito mais elaborada. Então, veja que essa demonstração é uma demonstração lógica, é uma demonstração racional, não diz respeito à questão de fé, diz respeito a uma questão de ordem racional. Aí que entra aqui o que eu falei, assim sendo este ser que é totalmente necessário, tal como demonstra a terceira via, como eu expliquei, bem como as demais, precisa ser atemporal, imutável, imaterial e também um ser inteligente. Em vista deste argumento aqui, eu desenvolvi um argumento que é um argumento cosmológico, para mim é um dos melhores argumentos, não porque é meu, mas está muito bem elaborado. Eu apresentei esse argumento no meu outro canal, mas eu fiz algumas correções, então eu vou apresentar ele de forma corrigida, muito mais bem estruturado, tá? Então, na próxima aula será a filosofia moderna, que começa a partir do século XV, que eu tratarei também de forma introdutória do movimento racionalista, do movimento empirista, quem é o pai do racionalismo, ou seja, o pai da filosofia moderna, e quem é o pai, o principal filósofo do empirismo. E são duas correntes que surgem ali na filosofia moderna, que depois vai culminar no, por exemplo, iluminismo. Tá? Então, eu espero que você tenha gostado dessa aula, e se você gostou, deixe o seu like, deixe o seu comentário, comenta aqui alguma coisa a respeito da aula, alguma dúvida, se for alguma dúvida, pode ter certeza que eu, assim que possível, responderei a sua dúvida e até a próxima, valeu!